Olá, está no ar mais uma entrevista especial aqui no canal Empreender. Hoje vamos falar sobre o número de mulheres à frente dos negócios no país. E para esse bate-papo, a gente convidou uma empreendedora, a idealizadora do projeto A Mãe Tá On, a Priscila Souza. Priscila, seja muito bem-vinda aqui ao canal Empreender para esse bate-papo, para essa entrevista especial. Obrigada, Bruno. Muito feliz em participar. Priscila, tem um levantamento do Sebrae que revela que só no terceiro trimestre do ano passado o Brasil alcançou uma marca recorde. Mais de 10 milhões de mulheres empreendendo, né, empreendedoras no país. Como é que você vê a presença das mulheres nesse mundo do empreendedorismo? Olha, a gente sabe que a maioria da população ela é feminina, né? Somos em grande maioria e somos chefes de família, né? Por muitas vezes a única saída que a gente tem é empreender. A gente tem menos entrada no mercado de trabalho, esse número diminui mais ainda quando se trata de uma mulher negra e a gente precisa sustentar os nossos filhos, cuidar da nossa casa, levar a nossa vida. Então a gente acaba, né, percebendo um talento, desenvolvendo uma habilidade e a partir disso a gente vai empreender. Ou seja, podemos dizer então aí que as mulheres de fato elas têm mudado a cara do mercado, empreendendo cada vez mais e alcançando aí novos objetivos, né? Sim, com certeza, né? À medida que as mulheres vão avançando e outras vão vendo que dá certo, que a gente consegue atingir os nossos objetivos e vai avançando, outras vão tendo mesmo sonho, né? Vamos dizer, de melhorar um pouco de vida e de conseguir trazer uma melhora também para os seus filhos, né? Para a sua família como um todo. E é como você falou, né, Priscila? As mulheres têm esse desafio, né? Esse papel aí, essa missão, né, na verdade, de conciliar, né, as tarefas de casa com os compromissos profissionais, né? Sim, eu costumo dizer que a gente não dorme, né? A mãe está sempre on. Porque quando a gente não está com os afazeres profissionais, a gente está com os afazeres domésticos. Muitas vezes a gente também tem os afazeres escolares, né? Porque geralmente as crianças precisam de algum suporte nosso para fazer trabalhos, para estudar para a prova. Então aí é uma jornada tripla que a gente enfrenta, né? Todos os dias, sem descanso. Falando um pouquinho agora Priscila, das mulheres negras, das mulheres indígenas, das mulheres quilombolas. Falando um pouco da comunidade negra como um todo, como é que você vê a participação dessas mulheres também no mundo do empreendedorismo, no empreendedorismo como um todo? Justamente nós mulheres negras a gente lidera, nós somos a maior parte da população, né? A gente lidera esse ranking aí de empreendedorismo, porque a gente não encontra espaço no mercado de trabalho que nos assista, né? Que nos atenda. Porque são muitas horas dedicadas de trabalho, muitas de nós não têm apoio, né, de suporte para que fique com os nossos filhos, então a gente está sempre em subempregos, em bicos, em lugares que não nos permitem nem que a gente desenvolva a nossa capacidade profissional e nem que a gente consiga dar atenção aos nossos filhos, né? Então o empreendedorismo ele acaba sendo o melhor recurso para que a gente consiga gerir a nossa vida do jeito que ela precisa. Ou seja, é no empreendedorismo que as mulheres negras acabam encontrando aí uma porta, uma alternativa, né, digamos assim, né, para elas de fato terem essa independência financeira, né, Priscila? Exatamente. A gente vê, né, no empreendedorismo a oportunidade de conciliar ambas as coisas e viver do nosso próprio dinheiro, né, porque às vezes o salário não compensa nem o deslocamento de casa, né? O que se faz. Então, na maioria das vezes, quando você empreende, você consegue ter um controle maior dos gastos, dos ganhos e gerir um pouco melhor o seu tempo e as necessidades dos filhos, né? Porque a maioria dessas mulheres tem ainda, né, a obrigação, muitas vezes sozinha, de cuidar das crianças, né? Às vezes até cuida das crianças de outras mulheres da família, então tem sempre uma que desponta no empreendedorismo por conta disso.
Agora a gente sabe, né, Priscila, que as mulheres negras, elas têm ganhado cada vez mais também papel de destaque, né? Hoje em dia, né, a gente vê mulheres à frente de grandes negócios, muitas celebridades, né? Não só no mundo corporativo, mas também em outras áreas de atuação, né? Em outros ramos do mercado, né? As mulheres cada vez mais ganhando essa relevância, por conta do seu papel, do seu perfil, do seu trabalho, né? Da sua desenvoltura. As mulheres, de fato, também, ultimamente, era mais difícil, mas hoje em dia é muito comum a gente ter mulheres negras à frente de grandes negócios, né? Sim, eu costumo dizer que de uns 10 anos para cá, a gente foi entendendo que a gente pode sim ocupar todos os espaços. Não existe nenhum lugar específico para uma mulher negra, né? As pessoas esperam resquícios, né, do nosso período de escravidão, que as pessoas negras sejam subservientes e mulheres em sua maioria, né? Então, quando a gente passou a entender que a gente também pode e deve ocupar todos os lugares possíveis, a gente começou a avançar, né? E isso é muito importante, porque a gente tem muitas crianças que se espelham na gente, né? Para além dos nossos filhos. E quando você vê uma mulher negra em posição de destaque, você entende que você também pode chegar naquele lugar um dia. Então, para as crianças que a gente está educando e desenvolvendo agora, a gente está podendo ocupar esses lugares é muito importante. Gostei dessa frase, viu, Priscila? Ocupar todos os lugares. E com certeza é aí onde entra esse seu projeto, né? Essa sua ideia inovadora que é a Mãe Taon, né? Queria que você contasse pra gente que projeto é esse que vem aí transformando a vida de milhares de mulheres negras em todo o país. O Mãe Taon, ele é um projeto de desenvolvimento de marcas, né? A gente ensina mulheres negras, mães e prioritariamente moradoras de favelas e periferias, esse é o nosso recorte, a empreenderem um pouco melhor no Instagram, né? Então a gente proporciona para elas aulas de fotografia, aulas de design, aulas de conteúdo, né? Resposta de relacionamento com o cliente, vídeo, tudo usando o celular como ferramenta, né? E todos os softwares livres, softwares e programas livres. Tudo que tem gratuito na internet para que elas possam desenvolver os seus negócios, desenvolver suas marcas e caminharem, né? Além dessa parte mais voltada para as vendas, a gente também tem uma parte do curso que ela é voltada para o desenvolvimento do negócio, né? Então, elas vão aprender a planejar, a precificar, elas aprendem a separar, fazer a gestão do tempo, né? Que é algo que é muito importante para quem empreende, tem filhos e não tem muitos recursos no começo. Fazer a gestão do tempo para que ela dê conta do que ela precisa dar da vida e do trabalho dela. Priscila, esse projeto provavelmente já tenha começado aí há alguns anos. De lá para cá, quantas mulheres já foram capacitadas, já tiveram essa experiência única com relação a essa sua proposta? Esse projeto ele já é pensado há muito tempo, né? Ele parte de uma experiência minha, né? Quando eu engravidei, mas ele foi materializado mesmo durante a pandemia, no ano de 2021. A gente está na terceira turma agora e a gente já conseguiu atingir 60 mulheres de forma direta. E de forma indireta, muitas outras que a gente não consegue mensurar, né? Porque a gente está sempre no nosso Instagram publicando os conteúdos que a gente faz aulões, né? A gente pega aí uma tarde toda e vai ensinar um conteúdo específico em lugares específicos, né? Que a gente vê como importância para que elas se desenvolvam. Priscila, esse projeto ele nasceu por uma oportunidade, por uma necessidade ou foi em cima de uma dor que você teve, uma experiência própria? Ele nasce em cima de uma dor minha. Eu engravidei do meu filho mais velho, João Guilherme, na faculdade. No finalzinho da faculdade, eu ouvi de muitas pessoas que eu estava jogando no lixo a possibilidade de melhorar de vida e de desenvolver uma carreira, né? Então, eu fiquei com aquele incômodo dentro de mim, né? Porque depois que ele nasceu, eu me senti muito mais potente, né? Muito mais capaz. Eu coloquei uma pessoa no mundo, eu estou cuidando para que ele seja um ser humano bacana, por que eu não posso trabalhar? O que me diminui? Qual é a diferença entre mim e uma pessoa que não tem filhos, né? Só o fato de ter filhos. E aí eu fui desenvolvendo a minha carreira, fui trabalhando, sempre pude estudar, né? Eu tenho uma rede de apoio que também é algo muito importante.
Então, fui desenvolvendo a minha carreira e trabalhando. E durante a pandemia, que tudo parou, eu também fiquei sem trabalhar durante um tempo. E aí vieram as leis de suporte à cultura, né? Eu sou produtora cultural de formação e teve um edital específico aqui no Rio de Janeiro que veio da Aldir Blanc e a gente submeteu esse projeto e ele foi aprovado, né? Então, desde aí a gente não parou mais e o objetivo é que a gente não pare nunca mesmo. Ou seja, assim como outras milhares de mulheres negras, né, tiveram de enfrentar essa crise sanitária, né, da pandemia da Covid-19, você também, né, Priscila, acabou aí se deparando com esses desafios inesperados em razão da pandemia, né? Sim, o período pandêmico foi muito difícil para a gente, né, sobretudo para as mulheres negras, porque a gente não tinha recurso, muitas já trabalhavam na informalidade e aí quando tudo para você não tem aquele serviço, né? Muitas das nossas empreendedoras trabalham no ramo de comida, de alimentação, no ramo de beleza. Então, quando você para a circulação das pessoas, por mais que a gente entenda que é necessário para a gente diminuir o impacto dessa pandemia na vida das pessoas, a gente também tinha que ver como que a gente faria, né, para continuar sobrevivendo. Então, a internet foi o único meio que a gente encontrou de continuar trabalhando, né, e tendo o mínimo, assim, para sobreviver, porque foi o que aconteceu. Agora que as coisas estão melhorando, né, a economia voltou a acelerar, as pessoas estão voltaram para a rua com tudo, as pessoas querem viver esses 2 anos que ficamos presos, então a gente tem avançado com muita responsabilidade também na condução desses negócios para que elas consigam se manter ao longo do tempo. Priscila, a gente só vai para um rápido intervalo, mas na sequência a gente volta aí falando sobre esse projeto, a Mãe Tá On, que tem impactado aí milhares de vidas de mulheres em todo o país. É rapidinho. É certo. E para você de casa, não sai daí, a gente volta daqui a pouquinho. E a gente segue aqui com mais uma entrevista especial falando aí sobre o número de mulheres empreendedoras em negócios em todo o país. E a gente conversa aqui, segue conversando com ela, com a Priscila Souza, ela que é empreendedora, mãe, idealizadora desse projeto tão importante que tem aí impactado, transformado a vida de milhares de mulheres negras em todo o país. Priscila, claro, é muito gratificante, né? Para você acreditou no seu sonho, apostou no seu objetivo, que tem dado certo, mas eu acho que, acredito eu, você vê esse seu projeto, essa sua ação transformando a vida de outras mulheres deve ser de fato uma coisa muito impactante, né? Sim, para mim é muito gratificante, né? Como eu falei, eu tenho 2 filhos, o João Guilherme e a Isadora, e eu costumo dizer que esse projeto é o meu 3º filho. E ver as mulheres se desenvolvendo, a gente acompanha todas elas, né? Os perfis no Instagram, a evolução do negócio, como elas passam a se colocar depois que elas veem que elas são capazes de fazer, para a gente é muito gratificante, né? Porque uma parte também desse projeto é a gente lidar com a autoestima dessas mulheres, né? Para que elas se sintam cada vez mais poderosas. Porque quando você faz, você vê que dá certo, que você consegue, aí mesmo que você tem gás, tem gana, e você vai fazendo e a coisa vai ficando cada vez melhor. Não desistir, eu acho que ensiná-las a não desistir, eu acho que é um dos maiores potenciais desse projeto. Me corrija se eu estiver enganado, tá, Priscila? Esse projeto, na prática, ele começou dentro das comunidades no Rio de Janeiro, e aí você viu nesse negócio uma oportunidade de estender, e claro, a gente está aí com tanta transformação digital, né? Acabou se utilizando das plataformas digitais para levar todo esse conhecimento, todo esse plano de ação que foi montado por esse projeto para outras mulheres em todo o país, é isso? Isso, a gente ainda atende mulheres aqui, prioritariamente do Rio de Janeiro, mas nossa ideia é expandir cada vez mais, né? A gente tem parcerias em outros estados, todas voltadas para essa parte de mulheres que são e estão dentro de comunidades periféricas e faveladas.
Então, a gente tem conversado e criado uma rede mesmo para que a gente expanda cada vez mais o nosso negócio e que a gente expanda essas pessoas junto com a gente, né? Porque eu acredito que a gente não vai a lugar nenhum sozinho. Bom, só para a gente entender um pouquinho melhor, nesse seu projeto elas aprendem como melhorar as vendas, técnicas de como saber vender, é isso, como utilizar as ferramentas digitais, e aí quando a gente fala em ferramentas, em plataformas digitais, em ferramentas tecnológicas, aí a gente está falando das redes sociais, o uso do Instagram, do WhatsApp, né, do Facebook, desses canais, né, de comunicação, como eles são importantes para você poder fazer com que sua marca, o seu produto, né, seja reconhecido, e uma forma também, né, de você poder, é claro, né, ganhar a sua renda, né, ter a sua renda extra, e muitas das vezes a principal renda dessas mulheres dentro dessas comunidades, né, Priscila? Sim, a gente faz uso do Instagram para que elas impactem, né, as suas vendas, elas aprendem a usar todos os programas disponíveis, são programas de edição, programas de design, programas de vídeo, para que elas possam desenvolver sozinhas todos os conteúdos que vão entrar na página delas, né? Porque muitas vezes elas não conseguiam ter o alcance esperado dentro das redes porque elas não sabiam como fazer uma peça, elas não sabiam como editar um vídeo. Fica difícil, né? A gente acha que é tudo muito distante, né, da nossa realidade. Porque a gente vê aí, acaba se comparando com outras marcas grandes que têm áreas específicas para cuidar só disso, enquanto elas não poderiam, né? Porque não tinham os recursos financeiros necessários para investir em cursos de maior valor para que elas tivessem esse conhecimento. Então, a gente passa todo esse conhecimento para elas, mas para que elas usem tudo que tem de forma gratuita disponível na internet, para que isso não seja mais um custo, isso não seja mais uma etapa, mais um obstáculo para o desenvolvimento do negócio delas. Ou seja, Priscila, são histórias de superação, de transformação de vida, né? De realização de sonhos. Dá para você nos exemplificar, trazer um exemplo aqui de um caso, de uma história muito bacana que de fato transformou a vida dessa mulher, dessa família, uma história assim impactante de emocionar? Olha, são muitas, né? São muitas, com certeza. A gente né? tem muitos casos nessa turma de agora, né? Que é uma que eu gosto de falar, que a gente teve um alcance bem rápido, né? Que ela tem 6 filhos, Samantha, e ela trabalha no ramo financeiro, né? Então, depois que ela começou a fazer o curso e aplicar dentro da página que ela já tinha os conhecimentos, ela começou a ter muito mais alcance, muito mais pessoas visualizando o que ela faz e, consequentemente, mais pessoas entrando em contato com interesse mesmo nos produtos que ela tem disponíveis dentro da carteira dela de trabalho, né? Então, ela teve um aumento de vendas baseado no desenvolvimento do curso, e é recente, e a gente, como acompanha todas, né, a gente consegue materializar a diferença de como elas se colocavam antes, como elas se colocam agora e como que o curso impactou para que elas alcancem mais público e, consequentemente, aumentem suas vendas. Então é isso, né, Priscila? O projeto, né, a Mãe Tá On tem esse objetivo, né, de fomentar e profissionalizar cada vez mais essas mulheres, né? Sim, no caso, não é profissionalizar porque a gente não chega a profissionalizá-las, né? É utilizar as ferramentas disponíveis para se colocar de uma forma mais marcante no mercado. Entendi. E dá para dizer quais são os segmentos, as áreas de atuação delas? Elas acabam tendo ali uma experiência ou buscando aí em algumas áreas de atuação, seja na área do lazer, de saúde, estética, bem-estar, artesanato, gastronomia. Quais são as áreas que elas acabam se encontrando? Você falou todas as áreas que a gente costuma ter, né? As alunas, elas trabalham muito com gastronomia, elas trabalham com moda, com estética, né? O ramo de estética é muito forte e ele tem crescido cada vez mais. Então, a gente tem também reparado que a gente tem recebido mais empreendedoras dessa área. Elas trabalham algumas trabalham com a área de saúde, com projetos voltados para mulheres também, né? Relacionados à gestação, amamentação, primeira infância.
e a gente tem algumas que trabalham no ramo de serviço, né? Então a gente tem aí profissionais que são produtoras culturais, que prestam serviço fazendo empreendimentos de cultura. A gente tem a gente teve uma advogada também no curso, nesse ramo mais de prestação de serviço e assistência pessoal. Então, assim, a gente tem um número muito variado de negócios e de ramos que a gente atende. E a faixa etária dessas mães, Priscila? São mulheres de todas as idades, né? Sim, mulheres de todas as idades. A gente costuma receber inscrições de mulheres a partir de 18 anos, e essa turma de agora foi bem interessante porque a maior parte delas tinha mais de 40 anos. Então, foi uma turma bem interessante da gente trabalhar, né? Porque elas tinham, em sua maioria, um outro tempo com a internet, né? Então, o aprendizado dela foi um pouco mais profundo, né? De aprender primeiro a usar a ferramenta, né, disponível, para depois criar as peças, criar o conteúdo, criar a persona da empresa e seguir para as vendas no Instagram. Foi bem legal essa experiência. Ô Priscila, acaba que muitas dessas mulheres chegam com o emocional abalado, né? Muitas dessas mulheres com vários problemas em casa, né? Isso desde o financeiro, desde a relação com o parceiro, com o companheiro, com o marido, e elas acabam vendo nesse projeto essa oportunidade de mudança, de transformar a vida delas, né? Sim, a gente já recebeu alunas que disseram que estavam enxergando naquele curso uma oportunidade de sair de quadros depressivos, de melhorar a autoestima, de ter uma renda para conseguir sair de um relacionamento abusivo. Então, para a gente é muito importante que a gente consiga acompanhar mesmo de perto essas mulheres, para que a gente não perca nenhuma, né? A gente sabe que tem aumentado alguns índices relacionados à violência, então a gente fica sempre muito atenta e muito preocupada com essas mulheres que já chegam para a gente com esse discurso, né, de que elas precisam conseguir desenvolver negócios para que elas melhorem a vida, e não só no campo financeiro, né, no campo emocional principalmente. Seja falando ou até mesmo ouvindo, a mãe tá on. Como é que surgiu? Porque é uma frase muito forte, né? Muito impactante. A mãe tá on. E é curioso, porque você fica querendo saber, nossa, do que se trata? O que será que é isso? Que projeto é esse? É um programa? O que é? Como é que surgiu como é que você teve essa ideia de criar esse nome para esse seu projeto? O nome, ele veio muito da experiência com os meus filhos durante a pandemia, né? Porque eles ficaram entediados. E aí a gente tinha que arrumar o que fazer com eles o tempo todo, né? Então, eu estava on o tempo todo, fazendo as coisas com eles, tentando prospectar trabalho e cuidando da casa. Então, o único momento de descanso que eu tinha no dia era só quando a gente estava dormindo, né? Todo mundo. Então, eles estavam sempre, né, na internet, que era mais ou menos o que a gente conseguiu trazer de entretenimento para eles nesse momento. Então, a gente estava sempre online. E aí eu brinquei com a minha amiga, que é minha sócia, e nós submetemos o projeto juntas, que a mãe estava on. E na hora de fazer a submissão do projeto, a gente estava com ele todo escrito, faltava só o nome e faltavam 20 minutos assim para fechar a plataforma. Aí eu falei para ela, coloca a mãe tá on. Aí ela, nossa, que nome perfeito! Eu adorei, eu acho que tem tudo a ver com o projeto e é o que a gente está vivendo nesse momento, né? Porque a gente está tudo on, de ter que estar online para poder conseguir trabalhar. Então, o nome ele surgiu disso. Entendi. Priscila, para quem está no Rio de Janeiro, pelo menos, tem essa oportunidade de ter esse contato físico, né? Se eu não me engano, essas turmas, elas também são desenvolvidas, são criadas para essas turmas presenciais, né? Ou eu estou enganado, ou é tudo online, mesmo para quem está no Rio de Janeiro? Mesmo para quem está aqui no Rio, é tudo online. A gente está com um desenho, né, de fazer com que a gente tenha algumas turmas híbridas, mas a ideia é que a gente não perca mesmo essa parte do online, né, que é de onde o projeto surgiu e tem tudo a ver com a gente. E aí você me falou que vocês estão na terceira turma. Como é que é a duração? Quantas horas por dia? Todo dia tem essa experiência? Conta pra gente. O curso tem mais ou menos 20 aulas.
E aí isso depende da necessidade da turma, tá? Tem turma que a gente consegue, que a gente precisa dar mais aulas. E ele acontece 2 vezes na semana, com duração de 1h30 a 3 horas, né? Sempre depende do desenvolvimento da turma. Às vezes a gente precisa encerrar um pouco antes, às vezes a gente vai até mais tarde, porque o conteúdo está muito bom e elas estão conseguindo, né, ficar com a atenção focada ali naquele momento. Porque muitas vezes as crianças fazem parte das aulas, então esse tempo ele é um pouco variável, né? Mas a gente faz em média de 20 a 25 aulas por cada turma. Você falou que é um projeto que conta com parceiros, né, com colaboradores. Que parceiros são esses, Priscila? Isso, vou pegar aqui a nossa colinha. A gente tem a parceria das nossas professoras, né? São todas mulheres, em sua maioria são mães, que dão essas aulas, né? De vídeo, de design, de atendimento ao cliente, de persona. Então, essas são as nossas parceiras diretas e a gente, nessa edição, é patrocinado, né? Pela Águas do Rio, por meio da Lei de Incentivo à Cultura, né? Lei Federal. Realizado pela gente, né, a Agência Narra, com parceria com a 8 Impacto Positivo, que é também uma empresa, um negócio social aqui que a gente tem no Rio de Janeiro. Ou seja, a terceira turma já está em pleno vapor, a todo vapor. E para quem quer se inscrever, para quem quer participar da próxima turma, qual o endereço, qual é o site? Eles podem fazer contato com a gente através do nosso Instagram, que é @Agência Narra, tudo junto, sem acento, com 2 R's. Perfeito. Priscila Souza, quero aqui te parabenizar em nome de toda a equipe do Canal Empreender pelo projeto, por esse incentivo a todas essas mulheres, principalmente as mulheres negras em todo o país. Parabéns, que iniciativa bacana você teve, essa ideia, essa sua visão foi muito legal em querer ajudar outras mulheres que de fato se encontram muitas das vezes desoladas e que não veem aquela oportunidade de fato poder empreender e poder crescer na vida. Mais uma vez, obrigado aqui pela sua participação conosco. A Priscila Souza, ela que é empreendedora e idealizadora desse grande projeto que é o projeto A Mãe Tá On. Obrigada pelo espaço, obrigada por ter me escutado. Para mim é muito importante também conseguir falar do projeto, porque eu acredito que a gente não faz nada sozinho, né? A gente não caminha só. Então, para mim é muito importante que cada vez mais pessoas saibam que a gente tem esse espaço de acolhimento e de desenvolvimento delas. E que a gente que agradece, e que iniciativas como essa surjam cada vez mais em todo o país. Mais uma vez, obrigado, Priscila. Obrigada. E para você de casa, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia e até a próxima entrevista especial aqui no Canal Empreender.